Pela minha vida. Peraí, 7 anos ela na casa de Deus orando no propósito por sua vida. 7 anos. Meu Deus. E eu ali Deixa eu falar algo pro senhor, pastor. O senhor veio pelo amor ou pela dor? pela dor. Pela dor. E como é que foi esse processo da dor? E foi dolorido. Né, igual havia iniciado falando, é, há 6 anos mais ou menos eu fiquei indo na porta da igreja. Às vezes, aí minha esposa ela ficou grávida e do Yuri, né, que hoje tem 15 anos. E no meio desse processo aí, eu até cheguei nessa casa de oração, no chá de bebê do Yuri. Até no chá de bebê, eu era tão tribulado que até no chá de bebê do Yuri, e eu falei que eu tinha que jogar bola primeiro, e cheguei lá meio atrasado, tudo sujo, desarrumado, tudo desajeitado. Nem parecia que eu estava no chá de bebê do meu filho, Meu de tão Deus. distante que eu estava das coisas de Deus. Meu Deus, o senhor tava totalmente fora, né? Meu Jesus amado. Bem E como é fora. que foi? Aí quando eu cheguei lá, né, eles ficaram felizes, porque sempre me convidavam para a igreja, eu nunca ia. No meio desse processo, a minha esposa levava fotos minha, né, iniciando aqui parte do testemunho. Minha esposa levava foto, levava algum objeto que tinha em casa, e ali os pastores oravam. E é interessante que todo mundo na igreja me conhecia, só que eu nunca tinha ido na igreja. Porém, ele sempre profetizava, falava assim, ó, seu esposo vai ser um pregador. Em breve, Jesus vai trazer ele para a casa de Deus. E, né, não sei, e algo interessante aqui, que eu quero direcionar, que isso aqui tem um endereço certo. A minha esposa, ela chegava na igreja e ela sempre sentava na penúltima cadeira do canto. E ela deixava uma cadeira vaga. E dentro dessa cadeira vaga que ela deixava, às vezes a igreja estava lotada, e aí as pessoas chegavam e falavam assim, tem alguém sentado ali? Ela falava assim, tem. Daí as pessoas ficavam olhando no decorrer do culto e ninguém sentava lá. Aí algumas pessoas chegavam na minha esposa e falavam assim, por que você falou que tinha alguém sentado ali e nós não viu ninguém sentado ali? E isso aqui para você que ainda crê nas promessas, ela pegava e falava assim, é porque eu creio que o meu esposo está sentado aqui. Então, pelos olhos da fé, ela cria que Jesus um dia ia me levar naquele lugar, e Jesus me levou, me libertou, e já preguei muitas das vezes nesse lugar. Inclusive, esse ano eu preguei no aniversário de 17 anos Glória lá nesse a lugar. Deus. Deus é maravilhoso. Então, Algo continua tremendo. crendo. E isso foi pelos olhos da fé. A última cadeira ela deixava e profetizava, o meu esposo, ele vai estar aqui do meu lado. E hoje, para a glória de Deus, nós vamos já para 5 anos ali com o Ministério Assembleia de Deus Cristo Vê em Mim, né? Pastoreamos um tempo por outro ministério, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Pra Pastor, glória não de é Deus. só receber a promessa, mas crer. Cresce, não adianta. Eu até falo assim que é porque Meu cristão ele não Deus, pode ser calma. normal. Cristão ele tem que Poderoso ser da um parte de pouquinho Deus. doido. E a minha esposa, né, eu sou uma pessoa mais espontânea. Infelizmente hoje nós temos algumas pessoas que julgam pela aparência. Eu sou Sim. já mais conversador, mais Aham. espontâneo, mais para um lado ali de um evangelista, Aham. e tem uma facilidade de conversar. Ela já é um pouco mais reservada. Sim, sim. E às vezes as pessoas, olhando pela aparência, julgam o próximo, julgam Aham. a aparência. E algo que muitas vezes a gente tem feito precipitado é julgar pela aparência. Porque quem olha assim, pela forma que ela age, não imaginaria. Mas olha o tamanho da fé. Meu Imagine Deus você do entrar céu. dentro de uma igreja e falar para a pessoa, ó, aqui o meu esposo está sentado. E isso por 6 anos, que depois que eu comecei devagarinho, já comecei, Aham. né? No meio do processo ali, eu vou falar acerca do testemunho, Deus foi mudando. Mas Glória então a a palavra Deus. de... Iniciando esse podcast, a palavra é, ainda que aos olhos humanos, Lucas 1,37, porque para Deus não há nada impossível. Era impossível para todo mundo que falava, até quando essa menina, né, que ainda era uma moça, até quando essa menina vai continuar vindo aqui na igreja, buscar para uma pessoa dessa que não quer nada com Deus. E ela continua ali tendo fé. E hoje, para a glória de Deus, né, estou aqui contando esse Glória testemunho. a Deus. É os firmes fundamentos, né? Que ela não estava vendo, mas estava crendo, né? Fé. Hebreus 11, versículo 1. A fé é o firme e Aleluia. forte fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Espera em Jesus.
Já esperamos muitas vezes no homem, né? Verdade. Dizer. Esperamos nos homens, nos decepcionamos. Nas mulheres, nos decepcionamos. No ser humano em geral, nos decepcionamos. Mas quando nós esperamos em Deus, passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Como o pastor Rubens falou, você foi por amor ou foi pela dor? Algumas pessoas ainda essa semana questionou que não crê mais, que ninguém veio pela dor, que Deus não chama ninguém pela dor. Né? Em parte eu concordo, em parte eu desconcordo. Por quê? Porque em parte eu concordo. Por causa que, no meu caso, se Deus não permite essa enfermidade, eu não estaria na igreja hoje. E de repente, eu como era uma pessoa muito vaidosa, né? Tinha no meio do testemunho, os irmãos vão compreender, tinha uns dentes perfeitos, um sorriso perfeito, e ali Deus já começou a trabalhar. Aí Deus, né, quero até deixar uma palavra dentro desse testemunho. Gênesis 22, versículo 1, o texto vai dizer: e pôs Deus Abraão à prova. E quando Deus pôs Abraão à prova, Deus vai pedir a Abraão um filho, e o seu único filho. Só que o interessante é que Abraão já era pai de Ismael. E Ismael era mais velho. Só que Deus vai falar assim, ó, eu quero o seu filho Isaque, o teu único filho. E isso faz parte do meu testemunho, porque uma das coisas que o mundo me atraía era a área da prostituição, a área de relacionamento, se envolver com outras mulheres. E algo que eu creio que em mim atraía outras mulheres era o meu sorriso. Né? E é interessante porque Deus vai falar assim, ó, e pôs Deus Abraão à prova. E vai pedir o seu único filho Isaque. E Isaque significa sorriso. Sorriso. Aí papai falou, você está se achando demais com esse sorriso, Abraão. E eu vou te pedir esse sorriso. E dentro desse testemunho faz parte da minha vida. Por quê? Porque dentro desse testemunho, o que foi tocado foi no meu sorriso. Então vai um recado de Deus. Eu não sei hoje o que tem te feito sorrir, te animado, te alegrado, mas quando às vezes nós pedimos algo para Deus, às vezes pedimos um carro e esse carro nos afasta da presença de Deus. Nós pedimos uma casa e essa casa nos afasta da presença de Deus. Pedimos um casamento e às vezes nós falamos, não vou para a igreja hoje por causa do meu esposo, por causa da minha esposa. Pedimos um filho, eu não posso ir para a igreja porque o meu filho me atrapalha. Então cuidado, porque existem situações que Deus nos coloca que é o próprio Deus, não é o diabo. Então Deus, quando Ele quer trabalhar, ainda que nós não vemos por amor, Deus toca naquilo que nós amamos, não porque Ele quer aquilo que nós amamos, ou que é aquilo que pertence, ou que Ele nos abençoou, ou que Ele nos deu, mas para a gente entender que nós temos que ser dependente dEle. Então eu quero aqui, dentro deste testemunho, frisar algo. Deus tocou, né, no meu sorriso, porém foi devagar. Dentro dos alertas, eu comecei a perder carro, comecei a perder moto, mas ainda assim eu não quis dar atenção a Deus. O médico detectou algo anormal na minha gengiva. O senhor foi para ver um aparelho e o médico descobriu algo diferente? Eu fui para mexer no dente e eu ia usar um aparelho no dente, um pouco mais por vaidade e algumas coisas ali no dente que a gente é normal, que acaba acontecendo. Porém, quando foi fazer essa consulta, o médico detectou algo, que era algo anormal. E ali ele me encaminhou para o Marugate, né, para poder fazer alguns exames. E aí é onde começou o processo. Que daí lá no Marugate suspeitaram que era um cisto. Aí depois começou a ficar mais grave, né, que já estava suspeitando outras coisas, porém tinha que fazer uma biópsia. E detalhe, por quê? Porque a gente só lembra de Deus quando está precisando. A gente só lembra de Deus quando não tem mais opção. A gente só lembra de Deus quando a gente já acreditou no irmão da direita, no irmão da esquerda, às vezes acreditou no patrão, na patroa, em todos os recursos quando da terra. Não tem mais opção. Aí não tem mais jeito, eu, dizendo por mim. E aí eu falo, né, Deus, como que eu sou cara de pau? O Senhor me deu tanta opção. Eu falo isso, que Deus é muito bom. Quando a gente para e pensa, eu fico vendo como que pode a gente demorar, eu digo, como que eu demorei tanto tempo para servir um Deus maravilhoso desse? De tudo que Deus tem feito na minha vida nos dias de hoje, se eu soubesse que não precisava eu passar pelo processo
Porque esse processo a gente passa para a gente entender que nós é dependente de Deus. Verdade. Mas é interessante que, mesmo passando por este processo, Deus cuidou a cada detalhe. Exemplo, começamos a fazer ali a biópsia demorou um tempo para poder sair, e eu fiz uma biópsia pelo SUS. E aí veio a primeira notícia ruim, que era um tumor. Um tumor na sua boca? Na boca, na face direita, na parte de cima da gengiva, só que era dentro do osso. Da gengiva, dentro do osso. Então, já era algo um pouco sério, porque era dentro do osso. O osso necessitava ser removido. E essa primeira biópsia que eu fiz pelo SUS, como eu havia ficado desempregado, havia sido mandado embora, e dizer algo assim, eu creio que vai ser edificante, quem sabe pessoas estão passando por isso. Existe um momento da nossa vida que nós não entendemos, porque Deus, ele permite a gente perder tudo. Posso usar também, não meu testemunho, que eu não consigo ver ninguém que passou nem próximo disso, mas posso usar perante a palavra o texto de Jó. Existe coisa que Jó não estava entendendo, até porque a Bíblia vai dizer totalmente ao contrário de mim e talvez de você que está vendo esse testemunho. Verdade, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então era um propósito diferente na vida dele. Mas ainda assim Deus permitiu, como permitiu nas nossas vidas. Nós perder tudo. Perdi carro, perdi moto, perdi emprego. Comecei a perder algumas amizades, porque nesse momento as amizades vão embora. As amizades estão conosco só nos dias 20, nos dias 5, dia de pagamento. No dia que você está ali com algo para oferecer a ele, algo a oferecer a ela, eles estão conosco. Mas a partir do momento que a gente começa a perder esses algo materiais, esse algo financeiro, essa vida que nós temos aqui na Terra, as pessoas nos abandonam. Mas Deus, eu creio que isso tem um endereço certo, Deus nunca nos abandona. Então, interessante, pastor Rubens, que mesmo acontecendo tudo isso, eu perdendo tudo isso, a minha esposa ali do meu lado, Deus ainda trabalhou ao meu favor. Por quê? Aleluia. Porque nesse momento eu falei assim, agora não tem mais amizade, não tem mais emprego, estou enfermo, não tem mais recurso, agora estou nessa situação aqui no hospital. Os médicos do SUS falaram que eu iria ter que fazer um corte nessa lateral aqui do nariz, até aqui embaixo, para poder levantar a pele, para poder fazer a cirurgia, porque como estava dentro do osso, eles iriam necessitar rasgar uma parte da minha face. Aquilo ali mexeu comigo. Porque eu era uma pessoa vaidosa, ia ficar uma cicatriz de fora a fora. Com certeza. E aí, infelizmente a gente só lembra de Deus nessa hora. E quando eu fechei aquela porta, veio uma voz no meu ouvido e falou assim, cadê seus amigos agora? Meu Deus. Cadê essas pessoas agora? Que você dedicou tanto tempo. Agora é só você e eu. E Deus poderia falar. Aleluia. Vai atrás dessa amizade agora. Só que Deus é tão bom que ele falou assim, mas fica tranquilo. Porque nessa mesa de cirurgia eu vou estar com você. Olha como que é. A Bíblia vai dizer, eu vou dar esse recado. A Bíblia vai dizer que pode uma mãe, Isaías vai dizer, que ainda amamenta o seu filho te abandonar. Não era o meu caso, porque do lado de fora estava minha mãe, do lado de fora estava minha esposa. Só que a Bíblia vai dizer, pode ainda uma mãe que amamenta o seu filho te abandonar. Aleluia. Mas eu, o Senhor, por todavia, jamais te abandonarei. Glória a Deus. Deus falou para mim naquele momento, eu poderia te abandonar agora, por tudo que você fez e o tanto de vezes que eu te chamei e você não veio. Mas ainda assim Deus falou assim, eu estou contigo nessa sala. Então, independente da situação, Deus sempre está conosco. E eu louvo a Deus. E dentro desse processo, aí eu comecei a passar por algo que, hoje eu agradeço a Deus por esse algo, mas deitei na mesa de cirurgia, entre aspas, para os médicos, foi um sucesso, mas dentro desse sucesso, para mim eu não via sucesso. Por quê? Porque depois de 8 horas eu acordei. E quando eu acordei, eu não conseguia falar.